Vamos abrir a Bíblia, gente? Pode se sentar, você pode assentar e abrir a sua Bíblia sentado mesmo. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor, vamos meditar. Nosso coração está aberto, Senhor, para te ouvir. Só me recompor um pouquinho. Você abre a sua Bíblia em 1 dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 19. Primeiro dos reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Primeiro dos reis, 19, 1. Você que está acompanhando a gente aí de casa ou do trabalho, eu não sei de onde, você que está acompanhando a gente ao vivo, agora, nessa live, ou você que está assistindo essa gravação, que essa palavra alcance o seu coração também, tá bom? Deus sabia, quando esse culto estava acontecendo, que você assistiria depois. Então saiba de uma coisa, você estamos limitados a tempo, nosso Deus não, tá ok? Então Ele sabia que você estaria aí assistindo essa palavra, então abra o seu coração, porque o Senhor Jesus está aí do seu lado assistindo essa pregação junto contigo. E Ele está dizendo, quem sabe ao seu coração, é verdade. Olha, abra o seu coração, ouça o que a minha palavra está dizendo. Deus quer falar conosco aqui agora e com você aí também, em o nome de Jesus. Minha gente, primeiro livro dos reis, capítulo 19, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras, bebeu um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha para mim aqui. Olha para mim, nós vamos continuar lendo. Põe o dedo aí na Bíblia, igual eu fiz aqui comigo. Eu vou ler de novo isso. Verso 6. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O trem bom. Não é mesmo? Que coisa boa. Não é? Agora eu voltei para a terra e vou continuar a minha leitura. Verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volta o seu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Amém? Uma leitura um pouco extensa, mas você precisa ficar com a sua Bíblia aberta para a gente conversar, para a gente meditar na palavra do Senhor esses minutos. Queridos, às vezes a gente olha para as notícias que chegam até a gente, seja lá por TV, por jornal, por mensagem no grupo da família. A gente vê todos esse cenário que às vezes se instala ao nosso redor, os problemas do nosso trabalho, os problemas da nossa família, enfim. A gente começa a pensar em todos os problemas e todos os desafios que nos cercam. A nossa tendência é achar assim: uau, eu estou cheio de problemas lá. Então, por exemplo, de repente você tem um trabalho complicado ou um ambiente complicado no seu trabalho. Talvez o seu boss não seja um cara muito legal, talvez o seu trabalho seja muito difícil e você diz: olha lá o problemão que eu tenho no trabalho. Talvez você tenha um parente distante que te incomoda, ou talvez você tenha um parente próximo que te incomoda. Aí você olha e diz: olha lá, ali está o meu problema, ali está a minha batalha. A tendência é a gente achar, pessoal, que as nossas grandes batalhas são aquelas que estão fora de nós. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar, eu tenho que reunir forças. Por quê? Porque eu tenho que enfrentar aquela batalha. Mas, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês, através da vida de Elias, que as grandes batalhas que podem realmente determinar se a gente vai conseguir avançar ou não vai conseguir avançar no meio das crises, elas não acontecem do lado de fora. Então, eu diria para você que nós vamos conversar essa manhã sobre as grandes batalhas que a gente enfrenta indoor, do lado de dentro. Do lado de dentro de quem, Linderson? Do lado de dentro de nós mesmos. As grandes batalhas, as grandes lutas, as lutas que podem realmente determinar qual será o tipo de futuro que você e a sua família terão, não acontecem do lado de fora, acontecem indoor. Então eu quero falar essa manhã com vocês sobre o desafio das batalhas indoor, o desafio das batalhas do lado de dentro. De dentro de quem? De cada um de nós, é claro. Amém, meus irmãos? Bom, gente, a gente precisa olhar primeiro e descobrir que antes dessa história longa aqui que eu li para vocês, que nós lemos juntos, a Bíblia vinha contando a história, né, porque a Bíblia é basicamente um livro de histórias. Então, quando você lê a Bíblia, é como se você estivesse lendo um romance, é como se você estivesse lendo um livro policial, é como se você estivesse lendo um livro, um gibi. Vamos pensar, gibi é uma coisa muito antiga, amém, gente? Só algumas pessoas sabem o que significa gibi. Talvez gibi, quer dizer o quê? Gibi, né? Não, é gibi, não é verdade? Não é gibi. Então, como se você estivesse lendo história em quadrinhos.
Imagine dessa forma. Antes da Bíblia chegar aqui nesse momento da vida de Elias, a Bíblia havia narrado para a gente uma série de vitórias incríveis de Elias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O sujeito Elias, em 1 dos Reis 17:1, ele orou e deu uma ordem para a chuva parar. Para a chuva parar. Aí você diz, uau, esse cara é demais. Esse cara é demais mesmo. Ele deu uma ordem, chuva, para. A chuva parou. Ficou um tempão sem chover em Israel. Depois, gente, o texto mostra que o Elias estava lá, perto de um ribeiro, num lugar chamado Querite. Quando ele tinha fome, o serviço chegava até ele. Estava conversando alguns dias atrás com pessoas que já tiveram o desprazer de passar férias em alguma praia do Caribe e disseram assim, não, pastor, você precisa ir lá. Eu falei, eu sei que eu preciso ir lá. Você está lá assim na sua cadeira na praia, aquela tensão, aquele estresse, aquele barulho horrível de onda com vento, e aí alguém chega e perguntando se você quer comer alguma coisa e beber alguma coisa. Realmente é ruim ser incomodado, né? Então, Elias também tinha alguém que vinha trazer comida para ele, mas eram aves. Então, olha que cara incrível. Olha que sujeito que viveu algo tremendo. Aves que comiam carne, ao invés de comer a carne quando elas encontravam, vinha trazer a comida até ele. E o melhor ainda, não ficava bravo se você desse pouco tip para eles. Não é? Depois, gente, Elias ressuscitou o filho de uma viúva. Imagina. Uma coisa é ressuscitar o filho de uma pessoa comum. Isso aí é algo relativamente simples, só que não, né, gente? Agora, naqueles dias, ressuscitar o filho de uma viúva não significava só trazer vida para quem morreu, significava garantir vida para quem continuou vivo. Entende? Porque aquela viúva tinha morrido junto com o filho dela. Porque o filho dela era a única esperança que ela tinha, literalmente. Então ele trouxe vida para quem morreu e trouxe vida para quem ficou vivo. Gente, são muitas as histórias. Ele orou, ó para você ver. Ele orou, ele chamou os macumbeiros da região e falou o seguinte, vamos subir ali no monte, chama todo mundo de Israel e vocês ficam olhando. Então vocês orem aí para o Deus de vocês. Se o Deus de vocês responder com fogo, ele é Deus, vamos todo mundo adorar ele. Agora, se o meu Deus, se o Deus de Israel responder com fogo, fogo de onde, Linderson? Fogo fogo do céu. Então, aí vocês vão ver então. Pensa num cabra macho. Pensa num cara sangue nos olhos, como diz. Vão direto para o combate. E aí, ele orou e Deus respondeu. E atrevido ainda, porque ele falou assim, vamos fazer o seguinte, para vocês, é tipo mágico, ele fez. Tipo assim, para vocês não acharem que tem trapaça, vamos lavar, vamos encher tudo de água. Vai que vocês dizem assim, pegou fogo, porque o carvão, a lenha que ele usou era melhor do que a gente estava usando. Por isso que pegou fogo. Não, vamos fazer o seguinte, joga água, joga mais água, molha tudo. E aí veio um fogo que lambeu, queimou a água, lambeu, enfim, o Elias era o cara. Então ele era um homem de grandes vitórias externas. Entretanto, gente, chegou o momento de Elias passar por uma grande luta. Uma luta indoor, uma luta do lado de dentro, num ambiente coberto, o ambiente do coração dele. E nesse momento, Elias certamente enfrentou o maior desafio da sua vida. O grande obstáculo da vida dele. Talvez para alguns de nós, ganhar dinheiro não seja difícil. Talvez esse não seja o maior desafio que alguns de nós tenhamos. Ganhar dinheiro talvez não seja o grande problema para alguns de nós. Talvez para alguns de nós, a saúde física não seja o grande problema. Talvez para outros de nós não sejam questões imigratórias os grandes desafios. Talvez os grandes desafios sejam os mesmos desafios que Elias enfrentou agora.
os desafios internos. E aí, meus irmãos, aqui está o segredo de nós muitas vezes não entendermos porque que talvez a nossa vida parece que tudo está dando certo, mas no final das contas a gente nunca está bem. Você já teve essa sensação? Eu já tive, de que estava tudo dando certo, mas de que eu não estava nada bem. Por quê? Por que isso pode acontecer? Porque talvez esteja acontecendo dentro de nós uma guerra, uma luta que a gente tem que enfrentar e que a gente não está prestando atenção. Mesmo porque a gente vive num mundo, numa nação, a gente vive numa época em que, na maior parte das vezes, as pessoas nos deixam convencidas de que os nossos grandes problemas realmente são ganhar dinheiro, se sustentar, fazer uma reserva, conseguir, enfim, melhorar o crédito, essas coisas todas que são importantes, mas talvez não sejam as coisas mais difíceis. Agora, olhando para o Elias, eu quero que a gente então comece a aprender com o problema dele, para que a gente possa ver como lida com o nosso. A primeira questão que Elias, essa história da Bíblia vai ajudar a gente a responder sobre essa crise, é exatamente como que essas crises se instalam dentro de nós. Por que às vezes a gente se dá bem nas lutas do lado de fora, mas a gente não consegue se dar bem com as lutas que nós temos dentro de nós mesmos? Bom, você sabe que no capítulo 18 desse livro aqui, do livro dos Reis, Elias havia enfrentado os profetas de Baal. Gente, o rei Acabe tinha se casado com uma mulher tribulada chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra. Então, quando ela casou com Acabe, na verdade, ela trouxe para Israel toda a idolatria na qual ela vivia. E ela, inclusive, trouxe para Israel profetas que cultuavam e ensinavam as pessoas a cultuar a quem? A Baal. Então, o que acontece? O Elias vai enfrentar esses profetas, ele enfrenta esses profetas, Deus manifesta o poder dele, e a Jezabel, que era quem cuidava desses profetas da idolatria, desses profetas da mentira, a Jezabel ficou muito brava e disse para ele assim, o seguinte: que os deuses me matem se eu não fizer com você o que você fez com os profetas. Ou seja, depois que Elias venceu os falsos profetas, o povo de Israel foi lá atacar e matar os falsos profetas, os profetas de Baal. E agora Jezabel está dizendo, gente, é terrível ouvir isso, mas eu já ouvi. Acho que você já ouviu também. Vou te pegar. Meu Deus. Meu Deus. Eu já escutei isso na escola. Alguém que eu tinha certeza que eu não deveria brigar, que eu não deveria olhar, que eu não deveria respirar perto daquela pessoa. Por algum motivo, o maligno, o inimigo, eu estava andando no recreio da escola e aquela pessoa, aquele grandão, colocou o copinho de groselha dele no chão. E o maligno, o diabo, na hora que eu estava andando, o diabo empurrou o meu pé. E o meu pé esbarrou naquele copinho de groselha que deitou no chão e manchou o chão com aquele vermelho groselha que a gente se lembra como era. E aquele grandão olhou para mim e falou assim, seu gordinho, eu vou te pegar no final da aula. Mano, fala, só quem viveu sabe o que é. Só quem viveu sabe o que é. Meu pai me ensinou a enfrentar meus desafios. Corri na professora, falei com a professora, que foi na secretaria, que telefonou para minha vizinha, que falou com a minha mãe, que veio me buscar no final da aula. Enfim. Elias, eu vou te pegar. Eu vou matar você. Como que essa crise se instalou em Elias? Irmãos, pelo que a gente vê no texto, sabe por que Elias recebeu? Sabe por que a ameaça de Jezabel chegou tão fundo no coração de Elias? Porque, ao que tudo parece dentro do texto, quando Elias venceu os profetas de Baal, ele achou que estava tudo resolvido.
Ele achou assim, que agora que eu venci os profetas de Baal, então agora o povo de Israel, essa maldita dessa Jezabel também, eles vão ver que o Senhor é Deus. Então agora resolvi o problema, está feito. Só que quando Jezabel ameaça o Elias, o coração do Elias, que deveria estar sempre em alerta, sempre consciente dos desafios, o coração do Elias, que deveria estar sendo alimentado pela vigilância, esse coração está o quê? Desarmado, despreparado para enfrentar desafios internos. É assim que muitas vezes as crises se instalam em nós, meus irmãos. É porque muitas vezes a gente se deixa encantar pela aparência das coisas. A gente se deixa assim, olha que coisa boa, que coisa maravilhosa. Já está diminuindo o número de contágio por Covid em Massachusetts. Que beleza, olha, suas aulas já estão voltando. E a gente vai se desarmando. É claro que eu dei um exemplo de saúde pública, mas poderia ter tantos outros exemplos. Aquela pessoa que me incomoda, eu estou longe dela, então meu coração agora pode ficar tranquilo, eu nunca mais vou ter que lidar com a realidade do perdão. E aí Deus permite que aquela pessoa que você não quis perdoar, se coloque na sua frente um dia. E você está vendo que aquela pessoa está vindo, e você está vindo, e não tem uma saída nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não acredito, e você está na frente daquela pessoa. E você pode tomar uma atitude que você acaba que você não se reconhece na sua atitude. Por quê? Porque você não estava preparado. Você não cuidou de você do lado de dentro. Naquele momento que o Elias disse assim, venci a luta, talvez o coração dele, coração de um grande homem de Deus, tenha se desarmado. A minha pergunta é, você está cuidando da saúde do seu coração? Tô, pastor. Não estou falando desse órgão aqui, que bombeia sangue, isso também é muito importante. Eu estou falando da saúde da sua alma. A Bíblia diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Você já submeteu o seu coração a um raio-x? De novo, eu não estou falando do órgão. Você já submeteu a sua alma a um raio-x, dizendo assim, Senhor, a um autoexame, Senhor, deixa eu avaliar. Porque talvez a sua família seria muito mais abençoada, a sua vida estaria num outro nível, você teria um outro nível de relacionamento com Deus, se quem sabe você cuidasse um pouco mais do seu coração e da sua alma. Então as lutas internas se instalam quando a gente não cuida bem do lado de dentro. E como a gente não cuida bem do lado de dentro e a gente não tem o controle das coisas do lado de fora, alguma coisa dá errado aqui fora que encontra a gente desarmado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sua alma é uma coisa séria. A sua alma é uma coisa séria. Você precisa levar a sério o seu interior. Por quê? Porque nós estamos lidando com tempos muito difíceis. Nós estamos lidando com dias que são adoecedores. E eu não estou falando só dias adoecedores do ponto de vista do contágio por esse ou por aquele vírus. Eu estou falando adoecedores do ponto de vista da alma. Então você tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que Elias, eu acho lindo esse texto de Tiago, a Bíblia diz, antes da Bíblia dizer assim, antes de Tiago dizer que Elias era um grande homem de Deus, e ele orou, o que Tiago diz? Em Tiago 5,17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sabe o que significa? Significa que eu e você corremos o mesmo risco, o risco de viver como Elias viveu, de ter essa experiência que Elias teve. Agora, olha como isso é sério. A gente vai aprender aqui o que essas lutas internas podem gerar em nós. Elias, esse grande homem de Deus, quando teve essa grande luta interna, qual foi a reação dele?
Ele fugiu. E depois que ele fugiu, o texto bíblico fala, lá no versículo 4, 19:4 diz assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Olha onde que essa luta interna levou Elias. Olha como isso é sério. Levou Elias a desistir de viver. E a mais do que desistir de viver, levou Elias a pedir a morte. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não é à toa que a Bíblia Sagrada colocou isso aqui. A Bíblia Sagrada não colocou isso aqui para a gente ficar com pena de Elias, para a gente ficar pensando só em Elias. A Bíblia Sagrada colocou isso aqui para a gente pensar em nós mesmos. Meus irmãos, às vezes a gente passa a vida inteira vivendo num nível assim de entendimento tão limitado, em que a gente se esquece que nós não somos só corpo, nós somos corpo, somos alma e somos espírito. E que do mesmo jeito que o corpo adoece, a alma também pode adoecer. Do mesmo jeito que o corpo adoece, a mente também pode adoecer. Esse processo alcançou Elias de tal forma que esse grande homem que viu Deus fazer grandes coisas está agora debaixo de uma árvore dizendo: eu quero morrer. Ô Elias, como assim você quer morrer? Você não está fugindo da Jezabel exatamente porque ela queria te matar? Como é que agora, depois de fugir de alguém que quer te matar, você diz que quer morrer? Eu não te entendo, man. E é verdade. Não dá para entender mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós estamos diante de lutas na alma, de desafios na alma e no coração, a gente não pode aplicar o mesmo raciocínio lógico que a gente aplica quando a gente está lidando com o conserto de um carro. A alma das pessoas não funciona como funciona o motor de um carro. Faz sentido? Estou fugindo porque alguém quer me matar. Agora que eu fugi, o que acontece? Eu quero morrer. Deixa eu explicar isso para você. A gente, pelo lado de dentro, é muito mais complexo do que a gente é pelo lado de fora. E eu quero, nessa manhã, dizer uma coisa para você. Se, de repente, você está ficando assustado com os sentimentos que passam dentro do seu coração, eu quero te dizer uma coisa. Isso é normal. Isso é normal. Se de repente você olha e diz assim: Linderson, eu estou sentindo uma tristeza que eu não estou me reconhecendo. Eu quero dizer para você que é bem assim mesmo. Quando a gente está enfrentando lutas do lado de dentro, a gente sente, a gente pensa, a gente imagina coisas que muitas vezes deixam a gente mesmo assustado. Deixam a gente mesmo preocupado. E quem sabe você está aqui, está me ouvindo, está enfrentando problemas na sua alma. Dúvidas, angústia, solidão. Linda, eu tenho uma família, minha família é linda. Eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo meus filhos, nós temos sustento, estamos saudáveis, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. E deixa eu dizer uma coisa para você, você está passando por lutas interiores. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, calma, você não é pior que ninguém por causa disso. Você não precisa esconder as suas angústias de ninguém. Quem sabe se eu disser para você que eu também tenho esses sentimentos de vez em quando, você vai ficar mais à vontade para dizer: uau. E sabe por que eu estou dizendo que eu tenho esses sentimentos de vez em quando? Porque a Bíblia disse que o Elias tinha. Entende isso? Quando alguém que está passando por lutas interiores, uma tristeza, uma dúvida, uma angústia, uma depressão, uma crise de solidão, uma ansiedade,
e essa pessoa chegar perto de você, saiba como lidar com isso. Por quê? Porque isso é sério. Quando alguém chega perto de você e diz assim, eu estou triste. Não venha com aquela historinha de dizer, você está triste? Ah, não fica assim não, não fica assim não, vai ficar tudo bem, vamos lá, vamos gastar dinheiro, vamos tomar um café, e aí vai ficar tudo bem. Não vai ficar. Se não cuidar disso do jeito certo, não vai ficar. Alma é coisa séria. Alma é coisa séria. Ou você acha que é qualquer coisinha que leva um homem de Deus a desejar a morte? Não. Por isso a gente precisa se cuidar nesse tempo, meus irmãos. Nós estamos num tempo em que a alma das pessoas está clamando. Porque elas perceberam que os planos que elas fazem, que as estratégias que elas usam, tudo isso é muito frágil. Tudo isso é muito frágil. Então eu quero dizer para você, o Everton tinha que estar aqui para me ajudar, né, Everton? Para você que está acompanhando de casa, para você que está aqui, deixa eu dizer uma coisa. Talvez você esteja passando por uma depressão que você não quer assumir, por uma crise de solidão que você não quer assumir, por uma crise de ansiedade que você não quer assumir, por uma crise de irritação, distúrbios hormonais dentro de você que você não quer assumir. Deixa eu dizer uma coisa, você pode assumir isso sim. Tem um grande homem de Deus que viveu isso. Você que está em casa, isso não é brincadeira, isso é sério. Isso é sério, isso é tão sério que o outro passo que a gente vê, que a gente percebe, Deus tomando aqui com Elias, é dizer assim, Elias, vamos entrar num processo. E o processo de Deus para tirar Elias desse lugar de angústia de alma, de desilusão com a vida. Esse processo é muito lindo. E o que a gente aprende nesse processo de Deus? Primeira coisa que a gente aprende aqui nesse processo de Deus, na vida de Elias, para tirar ele desse lugar, é que Deus nos vê quando nós estamos mergulhados nesses lugares escuros da nossa alma. Depois que Elias pede a morte, o que ele faz? Ele cai num sono. O sono de quem não consegue reagir à vida. O sono de quem diz, eu não quero mais viver. E não dá conta sozinho de sair desse lugar. Tem gente que é assim. Eu estou dizendo isso porque essa palavra pode curar sua alma essa manhã. Tem gente que é assim. E não é frescura. É sério. A pessoa se percebe de tal forma lidando com uma luta tão grande dentro dela, que ela diz assim, se eu pudesse agora, eu fechava meus olhos e ia para o céu. Não é porque deseja o céu, é porque quer parar o sofrimento. E aí Elias dorme o sono de quem sabe que tem um problema, mas não consegue sair sozinho dele. E aí como é que Deus age? O texto bíblico diz que quando esse homem de Deus está lá, mergulhado nessa angústia, Deus não se aproxima dele e diz a ele assim, você precisa tomar vergonha na cara. Você vira homem, cabra. Deus não disse isso para ele. O que o Senhor faz primeiro é, o cara está dormindo. Deus envia um anjo com água e pão quentinho. E olha que interessante, o texto ainda diz, gente, que quando o anjo coloca lá, né? Deixa eu encontrar aqui o versículo para você, versículo 5 ao 7, olha que bonito. O anjo colocou lá
a comida para ele. E o que é que o anjo fez com ele? Tocou nele. Tocou, dizendo assim, cara, olha o que Deus mandou trazer para você lá do delivery celestial, do delivery da graça. Irmãos, essa manhã, essa palavra pode ser um toque de Deus, dizendo assim, vamos acordar desse sono, eu me importo com você, eu me importo com a sua alma, eu me importo com a sua família, o seu sofrimento importa para mim, isso é graça pura, irmã Sônia. E ele come, dorme, e depois o que acontece? Ele acorda e come de novo. Deus está interessado na sua dor. Deus está interessado na sua dúvida. Presta atenção. Porque às vezes a gente vê tantos grandes homens, homens que não duvidam, homens que não têm medo, homens que são tão bem resolvidos, que a gente olha e diz assim, poxa vida, Senhor, será que eu poderia mandar alguém pior que eu só para me alegrar? Você já teve essa sensação? Já que é para falar, eu vou falar. Pessoa que eu admiro, ou que eu pelo menos admirava muito naquela circunstância, continuo admirando hoje, aí descobre um problema na vida daquela pessoa. Antes de eu dizer assim, nossa, eu dizia assim, ainda bem, né, Senhor? Senão o cara aí é perfeito, poxa. Parece aquele ator lá da televisão, lá que o cara é bonito, o cara sabe cozinhar, o cara tem um programa de televisão que constrói, que conserta tudo, o cara sabe tudo de carpintaria, tudo de construção, o cara é bonito, pronto. Me derrubou agora abaixo de zero. Deixa eu dizer isso para você. O Senhor se interessa na sua dor. Você está se sentindo sozinho? Irmãos, esses dias eu senti assim tanta solidão. Eu lá no meu ambiente de trabalho, minha esposa falando ao telefone, os meus filhos brincando. E aí, eles, para não ficar doido dentro de casa, eles vão correndo assim dentro de casa, e vão correndo, gritando, empurrando. Aí eles vêm, abre a porta do closet pela sala, e abre a porta do quarto, assim, entra, e passa esbarrando e gritando. Vida, né? Graças a Deus, vida. Coisa boa, amém, gente? Vida. E eu me sentindo sozinho, me pegando em lágrimas. E aí Deus me diz, eu me importo com a sua solidão. Eu me importo com a sua solidão. Você não precisa escondê-la de ninguém. Por quê? Porque não é que você é pecador, é que você é homem. É que você é feito do mesmo material que eu fiz Elias, do mesmo material que eu fiz Moisés. E você é feito do mesmo material que o meu filho veio andar nessa terra. Carne e osso. Entende isso? A misericórdia de Deus essa manhã diz para você que está passando por lutas interiores, passando por angústias interiores, passando por situações difíceis na sua alma, o medo, a suspeita de uma depressão, o medo de não ver novamente um ente querido que está longe, o medo do futuro dos seus filhos, medo de perder seu emprego, medo de passar necessidade, medo de sofrer alguma sanção da lei desse país. Respira, meu irmão. Respira. Porque o Deus que ouve a tua oração, Ele não... Presta atenção. Ô, gente, eu tinha dó de pais, de filhos que tinham problemas alimentares. Eu tinha dó. Eu via história de gente que tinha alergia a glúten passando na televisão e ficava, tadinho, hein? Tadinho, hein? Nossa, que vida. Tem que... R$150 o quilo de uma farinha, lá naquela época, 1 quilo de farinha. Nossa, tadinho, eu sentia dó. Mas no dia que eu experimentei isso dentro da minha casa com a minha filha, eu parei de ter dó. E eu passei a ter compaixão.
Porque eu olhava para aquelas pessoas e dizia assim, quando você diz assim, eu não aguento mais, eu sei o que você está dizendo, eu sei como que dói. Porque minha filha também teve uma alergia alimentar grave, que mudou a nossa vida, impactou as nossas finanças, desarticulou completamente a nossa vida social. Gerou momentos de dores, tanto para a nossa filha quanto para nós. Então eu não consigo ter dó. Eu tenho compaixão. Eu sei como dói. E exatamente porque eu sei como dói, eu não vou recriminar se você disser, eu não quero mais viver. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala, Hebreus diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, compaixão das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando você ora, você não está orando a um Salvador que tem o sangue frio. Você não está orando por um sapo. Tem gente que acha que Jesus é igual um sapo, uma lagartixa, um animal pacilotérmico, um animal de sangue frio. Não. Quando Jesus escuta você dizendo, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho um pingo de vontade de levantar dessa cama hoje. Você acha que ele olha para você como? Ele olha para você como ele olhou para Elias. Ele olha para você como ele olha para todos nós. Ele olha para você e diz assim, sabe de uma coisa? Eu sei muito bem o que você está passando. De repente, quando você que me vê, ou quem sabe você que está aqui, está diante de você, está lá, você está tentando fugir disso, você está tentando dizer não para isso, porque você sabe que fazendo isso você peca contra o seu casamento, peca contra Deus, peca contra seus filhos, peca contra os seus valores, mas está lá no seu telefone de novo, aquela droga daquela imagem de novo está lá no seu telefone, e você de novo viu aquela imagem, consumiu aquele filme, você acabou de novo deixando que a sua sexualidade distorcida fosse seduzida por um trecho de um filme, de uma foto, pela nudez de corpos que não são da tua esposa ou do teu esposo, e você está lá arrebentado, se sentindo esmagado, destruído, querendo morrer naquela hora, porque é isso que o vício faz conosco. O vício faz isso. O vício te atrai, te captura, te prende, e você mergulha, tem um segundo de prazer, e depois você está lá, você, o seu pecado, e Satanás sapateando em cima de você. E eu não estou falando isso para te julgar, eu estou dizendo isso para que quando isso acontecer com você novamente, que você estivesse se sentindo abaixo de zero, estivesse sentindo ninguém, você possa dizer, Jesus, aquele pastor gordinho leu um versículo lá na igreja, e ele disse que o Senhor sabia exatamente o que eu estava sentindo agora, que o Senhor conheceu as minhas fraquezas. Jesus, eu sei, a palavra do Senhor diz que o Senhor também foi tentado na sua área sexual, ele foi tentado em todas as coisas. E Jesus era um homem, e como um homem, ele tinha também uma sexualidade. Se ele foi tentado em todas as coisas, ele foi tentado nessa área também, mas ele venceu. Jesus era homem, e como homem, ele foi tentado também a se embebedar, a se drogar. A droga daquela época principal era a bebedeira. Ele também foi tentado a se drogar.
Portanto, se você está enfrentando qualquer problema e com qualquer área da sua vida, e que de vez em quando você se sente arrasado, destruído, quando você peca, quando você é fraco, eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz assim para você: o grande detalhe não é você saber que é fraco, o grande detalhe é você saber que o teu Salvador entende a tua fraqueza, e Ele tem graça, misericórdia, Ele tem perdão para você, Ele se interessa, mesmo agora que você está todo sujo pelo seu pecado, mesmo agora que você está com dor de cabeça depois desse como é que é o nome mesmo? Pileque, né? Depois dessa bebedeira, mesmo agora que você está aí sendo acusado, nessa hora eu quero que você saiba, você tem um Salvador que não está olhando para você e dizendo: ô que dó. O teu Salvador está olhando para você e dizendo: pode confiar em mim, eu sei o que você está passando, eu vivi essa tentação também, eu venci essa tentação, eu sei como as seduções do mundo são fortes, eu sei como a carne é fraca, confie em mim, pode confiar na minha graça, pode confiar no meu amor, eu quero tirar você daí, eu quero te arrancar desse vício, eu quero te arrancar dessa prisão, eu quero te arrancar dessa solidão. Eu sei, cara, eu sei o que é se sentir abandonado. Os meus amigos com quem eu andei 3 anos, eles me abandonaram também. Eu te entendo. Eu te entendo. Uau! Irmãos, essa essa manhã de graça para a sua vida. Essa manhã para você dizer: Senhor, existe sim conflitos interiores dentro de mim, e eu normalmente não falo deles com ninguém, mas eu quero falar contigo. Por quê, Senhor? Porque eu não sou melhor do que Elias. Eu não sou um homem blindado. Eu não sou uma mulher blindada. Eu sou só um homem, uma mulher de carne e osso, Senhor, que está passando por um problema sério e que precisa de ajuda para sair, que precisa de ajuda e de misericórdia. Eu não vou continuar a leitura, porque eu quero orar com você agora. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar pedindo a você: olha, quais são os sentimentos que estão aí dentro? Quais são as dores que estão aí dentro? Pastor, eu nunca senti medo antes, estou sentindo agora. Eu te entendo. Olha para mim. Eu te entendo, porque eu também tive muito medo nesses últimos dias. Te entendo. Pastor, eu tive medo de perder os meus pais. Eu tive medo do meu papai morrer, da minha mamãe morrer. Olha no meu olho aqui. Eu te entendo, porque eu também estou com medo do meu pai e da minha mãe morrerem. Também tenho esse medo. Pastor, eu estou me sentindo impotente. Por quê? Porque tem gente longe de mim, precisando de ajuda, e eu não posso ajudar essas pessoas. Eu também sinto isso. Eu também sinto isso. A gente está junto. A gente está junto. Eu queria que você essa manhã não ouvisse um pastor pregar. Eu queria que você ouvisse um irmão seu sentado contigo numa mesa dizendo: a gente está junto. Isso também acontece comigo. Mas eu queria convidar você para, agora que você sabe que a gente é feito da mesma coisa, eu queria chamar você para orar comigo. E que tal se essa manhã, ao invés de carregar essa luta sozinho, esse medo sozinho, que tal se a gente falasse dele com Jesus? O que você acha, Fernanda? Bebetinho? É uma boa ideia, irmão Antônio. Eu queria que você ficasse de pé. Aliás, não, vou fazer o seguinte, fica aí. Eu queria fazer o seguinte. Se você acha
Já vamos terminar, o pastor Silvio já vai fazer a nossa oração final. Eu queria sinceramente, se você acha que precisa de uma oração, essa área específica, lidando com lutas, sentimentos que vêm até você, têm vindo até você, quem sabe você quer ficar de joelho aí no seu lugar, você não pode vir aqui à frente, mas quem sabe você quer ficar de joelho, se ajoelhar em um banco no seu lugar. A paz, meus irmãos. Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela. E tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send. E então, você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money. Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois você clica em continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e a sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.